Olá, tudo bem? Vamos lá, já vou deixando aqui registrado que trata-se de uma live chamada Negócios de Moda, Processo Civil na Propriedade Intelectual com o Dr. Daniel Mitidiero. Vou chamar ele aqui. Certo? Olá, doutor, tudo bem? Como é que tá, Alan? Tudo bem? Tudo ótimo e por aí. Tudo ótimo. Que bom te ver, cara. Digo Tanto tempo que a gente mesmo, não se vê, né? de fato. O pessoal tá entrando aí, ó. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos que estão se fazendo presentes. Vou pedir desculpa que meu óculos fica dando reflexo aqui, mas sem ele eu não enxergo. Vamos lá então, vamos começando, até para prestigiar quem nos vem ao encontro dentro do tempo e do horário. Cara, por mim tá tranquilo, Alan. Não te preocupa, tá tudo certo. Podemos esperar um pouquinho aí. A Belinha Tá entrou aí bom. agora. Acabei de ver que a tua Olha aí. ex-cunhada acabou de Oi, entrar. Bela. E minha atual cunhada. Ai, ai. Mas é Que legal, né, bom cara? vê-los todos Como é que tá entrando aí? aí. Como é que tá aí em Santa? Tudo certo por aqui, tudo dentro dos conformes. Tivemos uma pequena enchentezinha aí essa semana, né? Mas infelizmente em Santa Catarina estamos habituados. E agora, com o friozinho, seguimos com a pandemia, né? É Nada isso de, aí. nada de excepcional. A advocacia vai também de vento em popa, recuperando-se também após esse período mais crítico da pandemia, né? As demandas voltam a estar em polvorosa. As pessoas resolveram resolver problemas depois de tudo. É isso aí. É isso aí mesmo. Vamos lá É isso então, aí. vamos dando início. Já tem pessoal aí conosco. Olha, a aula com Mitidiero, estou dentro. Eu também. Pô, Vou prazer. O até pessoal é fazer muito uma bondoso. Vou até fazer uma breve introdução nesse sentido, que eu sempre lia os teus livros. Não vou aqui mentir que eu os li por completo. Eu li como um estudante de direito, né? Eu li os capítulos que eu precisava na academia para realizar os trabalhos, as provas que se faziam necessárias. E aí, outro dia conversava com meu irmão, isso já tem bastante tempo, né? E ele disse: Ah, hoje a gente vai jantar com o Mitidiero. E eu disse: Ah, Mitidiero é um sobrenome que eu conheço. Tem um advogado lá em Santa Catarina com esse nome, em Balneário Camboriú. E aí tem um doutrinador. E ele disse assim: Mas é com o doutrinador. Aí eu falei: Ah, que legal, não sabia desse detalhe. Eu li os livros dele na faculdade. E aí era o doutor Daniel Mitidiero. Falei: Ah, que legal, vamos conhecê-lo pessoalmente. E aí, agora que grata surpresa, conseguimos é, fazer esse encontro aqui, ainda que online, né? Muito legal. Mas então vamos lá. Eu vou só ressaltar mais uma vez que trata-se de uma live, de um evento que é produzido pela nossa Comissão de Direito da Indústria da Moda de Balneário Camboriú, em parceria com a Comissão Estadual Seccional de Santa Catarina, de Propriedade Intelectual, Inovação e Combate à Pirataria, de presidência do Dr. Hugo Leitão. Então, para que fique registrado também meu agradecimento a ele e ao apoio da OAB de Santa Catarina aqui para o nosso encontro. Dito isso, gostaria de dizer a todos o que nos traz aqui com o Dr. Daniel Mitidiero e com o direito da moda. Né, rapidamente, porque não é minha palavra hoje, mas o direito da moda é um aglutinado de áreas do direito que trabalha sobre um recorte mercadológico. Ele não é autônomo, ele é um direito que trabalha com legislações pré-existentes, né, já pré-sedimentadas, sobre um recorte de mercado, quer seja aquele caracterizado pela operação da moda, sendo moda um modo de consumo das coisas e não somente a indústria têxtil. Daí porque a moda conversa com cerca de 13 grandes indústrias criativas reconhecidas pela doutrina.
Dentre as grandes características da moda, temos o uso da propriedade intelectual como ferramenta de trabalho do advogado de moda. E na propriedade intelectual, a gente fala em especial para a indústria da moda, fala muito de direitos autorais, fala muito de marcas, fala muito de patentes e fala muito de desenhos industriais, além de outros. E, obviamente, que fala de criações do intelecto, né? Fala de criações do espírito, como a doutrina costuma trazer. Razão pela qual me conectou com este livro, o livro do Dr. Daniel Mitidiero, Processo Civil, que ele vai apresentar, obviamente, melhor que eu, mas, se me permite, é uma grande conversa, né, do teu histórico, pelo processo civil com a arte, com as criações, com esse despertar e libertar do espírito, como é também a propriedade intelectual. E aí que me ocorre que no direito da moda, como a gente trabalha várias áreas, eu pensei, esse convite precisa ser feito, esse encontro precisa acontecer. E aqui estamos, com o Dr. Daniel Mitidiero, exímio doutrinador que me auxiliou através das páginas aí pela academia, sem mesmo que eu conhecesse. E hoje a internet nos permite encontrar. Então é com grande satisfação que eu te recebo, que a gente te recebe, doutor, a palavra é tua, e eu quero ser, assim como os outros aqui presentes, um bom espectador, porque é sempre um prazer lhe ouvir. Muito obrigado, Alan. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez. É um prazer. E eu gostei muito da introdução que você fez, porque ela é uma introdução que me permite pensar um pouco, claro, sobre o processo civil e sobre esse livro em particular, mas especificamente também me permite raciocinar um pouco e, de algum modo, talvez colaborar com a tutela do direito à moda, ou de que modo a técnica processual auxilia a tutela dos direitos vinculados a essa operação, a esse recorte, né, que é a moda, e particularmente como auxilia a propriedade intelectual. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer aqui esse recorte. Quero cumprimentar também o doutor Hugo Leitão, eu vi que ele entrou por aí, meu abraço forte a ele também. Eu vi que vários amigos estão aqui, o Leandro, inclusive, que é meu sócio, eu vi que ele está por aí também, meu sócio lá de Curitiba. Legal. Mas quero dizer que é realmente importante a gente fazer essas intersecções, né? Então, em primeiro lugar, eu queria muito brevemente falar um pouquinho sobre como eu escrevi esse livro e como esse livro se conecta, num segundo momento, com esse binômio técnica processual e tutela dos direitos, especificamente como ele pode ajudar a tutelar os direitos ligados à propriedade intelectual e à moda. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: ano passado, todos nós ficamos um pouquinho órfãos, né? Todos nós ficamos um pouquinho órfãos, por quê? Porque de uma hora para outra a gente começou a parar de fazer as coisas que nós normalmente fazíamos, né? Então a gente parou de sair com os nossos amigos, de ver os nossos familiares, a gente parou de ir ao escritório, no meu caso, eu parei de dar aula na faculdade. Essas coisas cessaram, né? E particularmente no que tange a minha faculdade de Direito, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós paramos na segunda semana de março e voltamos apenas em agosto. Então veja que é um interregno significativo de tempo que a gente ficou sem dar aula. E aí, tenta te colocar um pouquinho nos meus sapatos. Eu dou aula desde 2004, né? Então faz 17 anos que eu dou aula. E isso faz parte da minha vida. Eu adoro dar aula, realmente gosto de conversar sobre direito, é uma coisa que me faz bem. E de uma hora para outra cessou essa atividade, né? E o que eu pensei? Eu digo, olha, como eu tenho aqui os meus alunos no meu radar aqui, no sala de aula virtual, que a gente chama, né? Que dá para se conectar por e-mail e tal, eu vou começar a mandar uns textos meus para eles, para a gente conversar de algum modo, enfim, ver se de algum modo a gente não perde, né, o nosso contato. Mas eu comecei a perceber, e aí vem o ponto importante, eu comecei a perceber que aqueles textos que eu mandava
aos alunos, às alunas, não retratavam, não representavam efetivamente a minha aula, né? O nosso bate-papo, assim, um bate-papo como esse nosso aqui, por exemplo. E eu disse, olha, isso aqui não tá fluindo. E eu pensei assim, preciso fazer uma coisa diferente. Preciso fazer uma coisa diferente. E nisso eu acho que a gente tem uma intersecção desse livro com a moda. A moda é um processo de adaptação social. Se tu for pensar bem, assim, no fundo, a moda é um processo de adaptação social, como economia, Tem como direito. uma frase que eu já ouço há muito tempo, que eu tenho trabalhado aí há muito tempo, são 3 anos, né? Nada de muito tempo, mas assim, já é um tempo considerável, para que eu já tenha tido algumas experiências assim em tentar fazer essa conexão, esse liame do direito com a moda, né? E aí tem algumas frases que a gente escuta e elas ficam ecoando, né? E vem a esse momento quando eu li a respeito de não lembro quem dizia isso agora, de um pensamento que era o seguinte: se eu tiver em algum momento de parar para ver como é a história de uma época, eu vou ler uma revista de moda, eu vou folhear uma revista de moda, porque lá vão ter informações sobre roupa, claro, roupa, né? Mas sobre comportamento, sobre como as pessoas consumiam, a publicidade que vai estar ali vai me dizer que as pessoas faziam ou deixavam de fazer, né? E aí quando eu faço, por exemplo, no meu mestrado, algum trabalho, né, em comum, em colaboração com os professores e colegas, que a gente fala sobre inovação, sobre tecnologia e transferência de tecnologia, vem muito à tona isso. E outro dia a gente estava com uma atividade que a gente realmente pegava uma foto para analisar como era a roupa da época, que copos tinham à mesa, copos de vidro não existiam, né? Então tudo isso é moda, né? Do latim modus, como a gente realmente, modo como a gente consome as coisas, né? Não, sem dúvida, eu acho que é isso aí mesmo, Alan. E ver como as coisas casam, né? A propósito, né, disso, uma das séries que eu mais, assim, se eu tivesse que dizer assim, pô, série, né? Eu adoro série. Qual é a série que eu mais gosto, que eu mais gostei de ver? Mad Men. Mad Men, para mim, é espetacular. E se tu pegar aquele período ali do final da década de 50 nos Estados Unidos para o final da década de 60, o início dos 70, né? Tu pega o período, né, mataram Kennedy, e a contracultura, todo o período de afirmação dos civil rights, tu olha aquilo pelos olhos do pessoal da Madison Avenue, que é o pessoal que faz publicidade, o pessoal que vende, né? O pessoal que vende um modo de vida. E a gente fica muito claro quando a gente percebe isso nesse seriado. Mas eu estou dizendo isso porque aí eu percebi que os meus livros e os meus ensaios, enfim, eles não traduziam esse modo oral, esse bate-papo que a gente tenta fazer agora, como a gente está fazendo agora, como a gente faz numa sala de aula, de um lado. De outro lado, eu também percebi que a gente começa a consumir conteúdo de uma maneira diferente, né? De uns tempos para cá, a gente consome conteúdo no Instagram, por exemplo, a gente está aqui batendo um papo, poderia ser muito perfeitamente outras pessoas entrarem aqui e conversarem conosco. A Belle Gabi agora está dizendo, verdade, essa série fala muito sobre o período, mais até do que própria publicidade. É isso, está batendo um papo com a gente, está consumindo, a gente está trocando coisas aqui, né? A gente tem o YouTube, em que a gente tem muitos vídeos postados, a gente tem o fenômeno do YouTuber, né, que é um fenômeno que, por exemplo, na minha época já não existia, e parece que nada disso tinha chegado aos livros de direito. Acho que esse é um ponto interessante. Essa linguagem do bate-papo, né, da primeira pessoa, de alguém que conversa, como a gente está conversando agora. Em primeiro lugar. Né? Segundo lugar, a ideia de incorporação do modus, né, para pegar a moda de novo, do modus pelo qual a gente se comunica, em termos de diferentes mídias. Né? A gente começou a estudar direito, era o livro, e era um livro de determinada maneira. Hoje a gente consome conteúdo no YouTube, no Instagram, na internet, no Face, um monte de lugar. Quero mandar um abraço para o Márcio aí também, que disse que a dica está anotada. O professor Márcio lá de Juiz de Fora, querido amigo. E o que a gente tem a partir daí, então? A necessidade, né, eu senti a necessidade de escrever um livro diferente, primeira pessoa,
que fosse um bate-papo e que incorporasse, né, mediante esses QR Codes que tem no livro, né, um bate-papo como esse nosso aqui. Então, está lá escrevendo, tal, o pessoal lê, daqui a um pouco tem alguma dúvida, na capa do livro já tem um QR Code, né, que é spoiler, que é sobre o que o livro trata, como é que o livro faz, exatamente. E ao longo de todo o livro, a gente tem essa técnica aí do spoiler, exatamente, está aí a trilha, as árvores e a raposa. Esse QR Code em particular do início do livro, ele manda para o Visual Law, né? O Visual Law, que todo livro, todo capítulo, ele é traduzido em Visual Law, que é também, mais uma vez, né? Isso não é nada mais, nada menos do que um processo de adaptação social. E, portanto, moda é a maneira pela qual um livro jurídico pode se apresentar hoje. E aí, Exato, a então, gente já eu está resolvi... falando aí de direito autoral, né? A gente já está falando de obra do intelecto, a gente já está falando de criação puramente artística, protegível, e de novo estamos lá na moda, né? Em que pese a gente consiga diferenciar as indústrias criativas e, estrito sensu, a moda seja têxtil, seja de confecção, a grande moda, por assim dizer, e etimologicamente a palavra moda é isso aí. É trabalhar em cima do modo como as coisas se consomem, e aí, quando traz isso para o mundo jurídico, fazer isso de uma maneira protetiva, né? É isso mesmo. E não é por acaso, Alan, eu quero pegar o gancho, agradecer ainda a Luiz e a Carla. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, gurias. Não é Obrigado por a todos que estão acaso... comentando, acompanhando aqui também. Não, eu tô, assim que posso, o pessoal está falando aqui, eu estou dando oi. Não é por acaso, Alan, e aí entrando um pouquinho no tema do processo civil com a moda, especificamente com a propriedade intelectual, que os mesmos instrumentos que servem, por exemplo, para busca para impedir que um livro que tenha sido, entre aspas, pirateado, seja distribuído, né, ou que tenha infração de direito autoral, seja distribuído por livrarias, ou seja vendido na Amazon ou em qualquer lugar, é o mesmo instrumento que eu tenho, por exemplo, para impedir que uma contrafação de um tênis Nike, por exemplo, circule, né? Então, e aqui eu acho que essa relação fica legal. Eu tenho um amigo meu, que é também um dos meus sócios, que tem escritório aí em Curitiba, que é o Luiz Gustavo. O irmão dele, o Marinoni, que é o nosso sócio sênior que fica lá em Curitiba, com quem eu escrevo, enfim, é um grande amigo meu. Ele desenvolveu uma tese em 1998, que acabou virando lei no Código de Processo Civil de 2015, sobre a chamada tutela inibitória, né? E depois ela acabou se desenvolvendo também em tutela de remoção do ilícito, né? Porque se a gente for parar para pensar, quando eu quero proteger a criação, né? Quando eu quero proteger a criação, o que me interessa, na verdade, é viabilizar que as pessoas consigam obter uma tutela específica do direito. O que significa uma tutela específica do direito? Significa dar à parte aquilo, tudo aquilo, e exatamente aquilo que ela tem direito no plano do direito material. Isso é tutela específica. Então, por exemplo, o que a Nike quer não é o equivalente monetário da quantidade de tênis que foi contrafacionado. Pelo contrário, essa é a última raça, essa se tudo der errado. Na verdade, o mais importante para, vamos lá, para não ficar falando o tempo inteiro na Nike, né? Mas o mais importante aí para New Balance, por exemplo, é que a gente consiga impedir essa contrafação, né? Que a gente consiga impedir que isso ocorra. E é interessante... Aqui em Balneário mesmo, se me permite fazer um parênteses, né? A gente teve um caso grande aí, uma marca famosa de carros que se confundiu em algum momento lá atrás em termos de sobrenome com a família, que aí um irmão foi para um lado, outro foi para o outro, um ficou com os carros, o outro acabou fazendo uma linha ali de produtos menores, coisas em couro, alguns consumíveis. E aí chega em Balneário um prédio que vai ser construído com design daquela marca X. Só que aí agora não é a marca de carro, é a marca de carro que é conhecidíssima no mundo inteiro, né? E aí, o que se entrega? Se quer que o prédio seja derrubado, se quer que não é o caso, né? O que se quer é que a marca não seja utilizada e o direito, por fim, não seja violado.
né? Não Que adiantaria, não por se exemplo, dilua, né? pagar uma quantia que resolva aquilo ali. Que não quer que se dilua, na verdade, a marca, né? Porque a marca também tem um Exatamente. significado para além, um significado intangível, né? E aí é que entra o problema da É tutela o inibitória. maior ativo intangível das empresas é a marca, né? Teve Exato. um questionamento que eu vi outro dia. Se você tiver a chance de ganhar a empresa da Apple ou a marca da Apple, o que que você prefere? Aí eles desenvolveram lá e todo mundo, eu queria a empresa, né? Porque aí eu vou produzir, vou vender. Aí eles fizeram a simulação, em quanto tempo a empresa quebra, porque você não tem a marca, e tudo que você consegue fazer tendo a marca. Né? Então, com certeza, tendo a marca, tendo ativo intangível, os resultados em termos de profits ali, de lucros mesmo, eram muito melhores. Não, e parênteses, né? E o lance da marca e da construção da marca é um troço tão louco, né? Que realmente é importante. Falando na Apple, né? Eu lembrei de um livro que vale a pena ler, pessoal, um livro que não é do direito, tá? Mas vale a pena ler, que é a biografia que o Walter Isaacson escreveu do Steve Jobs. É uma biografia espetacular, vale a pena ser lida. Eu particularmente li há muito tempo, gostei muito. Mas tem um dos episódios lá que o Walter Isaacson narra nessa biografia do Steve Jobs, que foi quando ele foi expulso da Apple, né? Ele voltou para a Apple depois, mas ele no primeiro momento foi expulso da Apple. E aí ele disse, bom, vou fazer o quê, né? Eu vou trabalhar com computação gráfica, né? E aí ele fundou uma empresinha, né? Que naturalmente à época era uma empresinha mesmo, que se chamava, se chama ainda, Pixar. Né? Ele fundou a Pixar. Nada mais, nada menos do que a Pixar. Apenas. Apenas isso. E aí, então, a Pixar assinou um contrato com a Disney, né, que era a líder de mercado, enfim, e é a referência no segmento, né, infantil, infanto-juvenil e tal, para fazer uma série de filmes, de animações. Muito bem. E, cara, a Pixar fez o primeiro filme e estourou. Né? Toy Story. Demais, espetacular, né? E aí o pessoal da Disney assim ficou apavorado, diz, agora a gente vai sentar com o Steve Jobs, porque Toy Story arrebentou a boca do balão, vendeu muito mais do que a gente poderia imaginar. Na verdade, salvou a Disney, porque a Disney estava indo assim, ladeira abaixo, naquele momento histórico. Né? E, cara, o cara vai nos pedir qualquer coisa, a gente vai ter que dar, porque tá tudo certo. E aí foram sentar com o Steve Jobs, né? E aí perguntaram pro Steve Jobs assim, tá bom, tudo bem, cara, agora Toy Story estourou a boca do balão, como é que a gente vai resolver aí para repactuar, para a gente continuar aí, você tem que me entregar 4 filmes ainda, a gente quer esses 4 filmes e tal. Ele disse, não, eu na verdade não quero dinheiro, o que eu quero é o seguinte, a gente tinha contratado que primeiro aparecia Disney, aí desaparecia Disney, aí depois aparecia Pixar. E desaparecia Pixar. O que eu quero agora, na verdade, é o seguinte. Eu quero agora que apareça ao mesmo tempo Disney e Pixar. Porque isso vai fazer com que a minha marca seja assimilada pelo consumidor e por todo mundo como sendo algo tão importante quanto a marca Disney. E isso, para mim, é o meu pagamento. Ou seja, o cara estourou, entendeu? Por isso que realmente a marca é algo absolutamente fundamental. E como é que eu posso tutelar a marca? E aí vem um ponto fundamental para a gente conectar, né, esse papo do processo civil, da tutela dos direitos, com a técnica processual e com a tutela inibitória. A tutela inibitória, que hoje eu posso obter a partir do artigo 497, parágrafo único do CPC, né, assim como a tutela de remoção do ilícito, ela é uma tutela que independe da alegação de dolo ou culpa ou de fato danoso. Na verdade, o que importa para a prestação da tutela inibitória e proteção, portanto, de uma marca, de um invento, da propriedade intelectual, é simplesmente a alegação de um ato ilícito ou da ameaça de um ato ilícito. Pouco importa o fato danoso. Justamente porque é de dificílima apreensão, em primeiro lugar. De dificílima tangibilidade, né? A gente conseguir avaliar o quanto vale a diluição de uma marca.
primeiro lugar, e porque rigorosamente o que importa, na verdade, é proteger a marca como um bem em si, como um bem jurídico autônomo e relevante. A criação do espírito como um bem jurídico autônomo e relevante. E por isso que a tutela inibitória e a tutela da remoção do ilícito, né, quando a gente tem que remover os efeitos do ilícito, é tão importante para o processo. Quero mandar um abraço para o Lauro e para a Amanda aí, obrigado aí, fico feliz com essas manifestações. Então, eu acho que é muito importante, Alan, a gente ter esse binômio. Esse binômio, durante muito tempo, foi estudado simplesmente como binômio direito e processo, né? Direito e processo, como diziam os nossos colegas italianos. Mas, na verdade, esse binômio hoje tem que ser estudado na perspectiva da técnica processual e tutela dos direitos. Essa é a viabilidade que esse livro, por exemplo, procura levar adiante, que o meu curso de processo civil com o Marinoni, com o Sérgio Arenhati, procura levar adiante, enfim, que os livros que a gente escreve procura levar adiante para ser um instrumento de efetiva tutela para os direitos, tutela adequada, efetiva e tempestiva dos direitos. Eu acho que isso é um ponto de conexão importante. Se não me engano, esse seu livro começa com essa narrativa, né? Me marcou porque eu trazia muito, acho que lá do Didier, talvez, aquela ideia de que processo é violão e direito é música, uma coisa assim, né? E aí, a partir desse momento, a gente passa a ver que só ter o violão sem música, né? E foi essa provocação que me veio já no início do seu livro, desse aqui. E eu faço o que com o violão, se eu não sei tocar, né? Se eu não tiver música. Então, me veio essa provocação. Poxa, eu há anos já com esse violão e essa música aqui, né, na ponta da língua, e agora me ocorre que o violão sem tocar não funciona. Então, né, o processo sem o direito, na verdade, ele não pode ser um fim em si mesmo, né? É exatamente isso. Acho que a palavra-chave aqui, mandar um abraço para a Stephanie, para a Carla, agradecendo aí a parceria, que se eu tivesse que resumir numa palavra, eu diria interdependência. Né? O direito material, claro que ele existe, né, sem o processo. A gente faz contratos todos os dias e esses contratos são normalmente observados. Né? Eu vou lá na fruteira, compro, né, um abacaxi, saio com o abacaxi em braço do baço, pago e tá tudo certo. Né? A Bezinha acabou de entrar aí, ó. Oi, amor. Olá, tudo bem? Esteja bem-vinda. Ela que fez nossa ponte, né? Ela que fez essa ponte. O Arthur também, grande parceria. Eu quero dizer, inclusive, que eu estou na casa do Arthur. Né? O Arthur é um grande amigo meu, de 1000 anos atrás. Nós estamos aqui, nós vamos jantar aqui. Por isso, inclusive, que eu já estou tomando um vinhozinho. Mas eu pensei assim, acho que fica até mais descontraído o cara fazer uma live já tomando um vinhozinho às 8h30, né? Facilita então, o raciocínio. Facilita. O que eu quis dizer, voltando lá atrás, é que a gente faz contratos todos os dias. Né? Alguns contratos são cumpridos, outros não são cumpridos, né? Paciência. E quando eles não são cumpridos, aí é que entra o plano do processo. Né? O plano do processo entra justamente aqui. Claro que o processo em direito material não tem razão de existir, mas o direito material sem processo simplesmente não tem como se impor em termos de efetividade. Daí porque essa relação é uma relação muito fundamental e radical para a teoria do direito. Não só para a teoria do processo civil, mas para a teoria do direito. Né? Essa conexão ela é absolutamente fundamental. E é claro que essa conexão e a maneira pela qual a gente vê essa conexão, enxerga essa conexão, depende da cultura da época. Né? A cultura da época é fundamental para a gente ver quais são os termos que estão envolvidos. Né? O Carnelucci lá tem um livro chamado Diritto e Processo, né? Um livro de 58. O Hélio Fazzolari tem um Nota em Tema de Diritto e Processo, de 57. E era essa maneira que o pessoal se referia a esse tema na época. Hoje a gente se refere de uma outra maneira. A gente fala em técnica processual e tutela dos direitos.
E um dos pulos do gato, né, vamos colocar assim, é justamente o aparecimento dos novos direitos, como os direitos ligados à propriedade intelectual, vamos colocar assim, né, e portanto nesse nosso recorte aqui da operação da moda, que evidenciam a necessidade de eu não pensar mais nos direitos como sendo tuteláveis pelo binômio débito-crédito, condenação, execução forçada, mas imaginar num modo de tutela dos direitos que privilegie, em primeiro lugar, evitar a prática de um ilícito, ou, se for o caso, remover integralmente os efeitos de um ato ilícito, sem se preocupar com o fato danoso. Eu acho que essa é uma opção importante que a ordem jurídica brasileira nos deu a partir do 497, parágrafo único do CPC. Uhum. Exatamente. Não haveria não existiria uma razão que isso não tivesse esse liame, essa relação comutual, né? Essa relação assim de interdependência foi a palavra que você usou, né? Se não fosse assim, de fato, me houve no livro desde o início essa provocação, realmente. E tem uma preocupação no livro, que é, na verdade, anterior a essa, que é a compreensão do direito como um elemento cultural. E por isso que quando você me convidou para falar sobre direito e moda, eu realmente gostei. Porque quando você falou ali, me veio também uma lembrança ali, quando você falou da questão da cultura, né? Que aí até você conversou com algum outro escritor ali, e o que é o direito sem a cultura, né? Eu trouxe na minha monografia, eu ainda era um aficionado pelo constitucionalismo, né? Na academia, não sabia que eu ia precisar advogar, e a advocacia constitucional não é exatamente proveitosa, pelo menos no início, para quem recém está formado. Então, na época, eu ficava divagando no direito constitucional, e assim foi minha monografia, onde eu também vim para dentro da monografia com um conceito de série de TV, né, The Walking Dead, da AMC, que vai falar de zumbi. Mas o que tu estava fazendo com zumbi na monografia? A sociedade acabou. Acabou aquilo que existia, como se vestia, como se comia, como se circulava em termos de design de carro, ou outros veículos. Acabou a forma como se desenhava a família, né? Enfim. E aí começam novas sociedades. Tem uma que tem um imperador, tem uma que é uma tribo compartilhadora, né? Aí tem outra sociedade ali que eles voltaram a eleger um presidente, né? E aí eu vim discutir nessa minha monografia, que no final tinha o tema de falar de desobediência civil, bem no meio do impeachment no Brasil. Eu me vi louco com essa monografia, que cada dia acontecia uma coisa diferente, e eu só ficava pensando, meu Deus, e se nada disso fosse assim? E se dinheiro não fosse o novo Deus, não fosse a moeda que move a sociedade, e se de repente fosse força? E aí no passado descobrissem que os negros eram mais fortes, e aí eles iam governar o mundo. Como seria o direito? Né? E eu ficava me provocando nessa questão cultural durante essa redação de o que acontece. Essas criações agora na moda, que eu trabalho com isso hoje, essas marcas, esses valores assim sobre o intelecto, sobre o intangível, obras puramente artísticas, ou realmente invenções, né, novas e originais, como diz lá nas patentes, em estado da técnica. O que seriam? Como seriam? Se mudasse a moeda, se não fosse o dinheiro, né? Se não fossem as primeiras embarcações que iam levar especiarias e voltavam com um negocinho lá, um ouro, um negócio, um pedaço. Né? Então é muito legal reconstruir a sociedade. E esse livro seu também me provocou já no início. Começa que o livro começa com Harari, né? Aí até vou usar um termo aqui meio prosaico, mas no meu mestrado disseram assim, tu estás bem cadelinha do Harari ultimamente, né? Eu tô. E aí o seu livro começa com ele, eu já comprei a ideia já no início, né? O Harari é um escritor que eu gosto muito, porque ele tem, primeiro, ele tem um poder de síntese muito grande, né? E ele consegue discutir coisas importantes de uma maneira clara, com bons argumentos, e eu acho que isso é uma super virtude, assim. Eu acho que
É claro que ele é um escritor, ele é um historiador pop, né? No melhor sentido da palavra. Pop é o que estoura, né? É aquilo que faz sucesso. A Que tá lógica na do moda. historiador pop está na moda. O Harari é um historiador pop. Mas ele é um historiador muito sério. Eu, particularmente, gosto muito dele. E essa trilogia do Sapiens, do Homo Deus e agora do 21 lições, realmente é uma trilogia sobre o passado, o futuro e o presente, que, na minha avaliação, a gente tem que ler, assim, obrigatoriamente, né? Sim. A É gente uma Bíblia trabalha... contemporânea, né? a gente trabalha, assim... a gente que não trabalha com biologia, que não trabalha, assim, com as ciências duras, né? Com engenharia, com essas coisas, a gente não tem um compromisso em descrever o mundo pré-existente. A nossa lógica não é essa. Pelo contrário, nós temos por detrás de nós apenas ideias, né? O direito é feito de ideias que venceram, né? E que, portanto, acabaram sendo positivadas, no sentido de adotadas, né, por escrito, por alguém que detém autoridade, por um legislador, pela justiça civil. O direito pertence a esse mundo. Então, quando a gente discute o direito, a gente tem que ter presente que as coisas poderiam ser diferentes, naturalmente, né? E o compromisso de quem estuda direito, o compromisso de quem escreve sobre direito, é sempre buscar, na minha avaliação, as melhores soluções para o momento em que nós estamos vivendo. Eu me preocupo em escrever sobre direito para resolver problemas atuais. Essa é a minha Resolver preocupação. problemas, né? Eu acho que o Resolver que faz o problemas. advogado, por exemplo? Resolve problema. A gente resolve problemas. Idealmente, resolve problemas com justiça. E é claro que a gente teria que discutir agora o que é justiça, né? Porque é um enorme de um problema. Dar uma boa noite para o André aqui, para o Bruno, que entraram. Mas, enfim, eu posso até postular que o resolver problemas com justiça significa resolver problemas de acordo com a ordem jurídica vigente. É uma maneira de definir justiça, né? E, enfim, dá para discutir 2000 anos sobre isso. Mas o fato é, Eu me abraço no Michael Sandel e vou. Moral, moral, moral. Utilitarismo bentaniano. É legal, é uma maneira de ver o problema. E eu acho que é bem bacana, cara, assim, a gente ter essas preocupações, né? E efetivamente estudar o direito como parte da cultura. Eu acho que isso faz toda a diferença. E isso permite que a gente faça uma aproximação grande entre diferentes processos de adaptação social, né? Assim, para terminar, eu vou terminar, pelo menos essa primeira parte aqui, eu sei que eu estou falando bastante, dizendo que o direito e a moda acabaram me remetendo para o primeiro autor que me influenciou muito. O primeiro autor que me influenciou muito na minha vida foi Pontes de Miranda. Foi o primeiro autor que eu li assim e fez a minha cabeça, né? Eu tenho a sorte de ter encontrado vários mestres pela vida, né? Ter reconhecido vários mestres pela vida. E o primeiro deles foi o Pontes de Miranda. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu estava assim, no terceiro semestre e fui ler o primeiro tomo do Tratado de Direito Privado. E naquele primeiro tomo do Tratado de Direito Privado, o Pontes de Miranda, claro, refletindo a época que ele escreveu o tema, ele escreveu isso primeiro na década de 50, eu estava lendo a terceira edição de 70, ele procurava caracterizar os sistemas jurídicos como sistemas lógicos, tá? É uma maneira ultrapassada de ver o problema. Mas o fato é que ele 5 nunca tipos deixou de sentença, 3 tipos de tutela. Ele ia por essa linha. Mas eu nunca esqueci que ele sempre procurava colocar o direito ao lado da sociologia, ao lado da economia e ao lado da moda como processo de adaptação social. E isso sempre me marcou muito. Me marcou no sentido da gente conseguir ver o direito como um instrumento para efetiva mudança, para efetiva reforma social e para a reforma da sociedade civil. Tu falou no Supremo Tribunal Federal, você falou no Supremo Tribunal Federal, eu sou um dos que defendem o Supremo Tribunal Federal e acho que a democracia brasileira deve muito ao Supremo Tribunal Federal, principalmente nesses últimos anos. O Supremo Tribunal Federal muitas vezes está, para usar uma linguagem conhecida, né, está empurrando a história para frente. Está fazendo com que a gente seja uma sociedade melhor. O papel de antena social que eles tinham de fazer, eu acho que eles estão cumprindo.
né? Sem dúvida, né? Indiscutível os levantamentos que fazem sobre erros, não vem ao caso aqui, mas o papel de antena social, eu também sou partidário da ordem de permanência dessas instituições, né? Da não corrosão delas. Mas nesse ponto específico de fazer esse papel de antena social, de enxergar o direito que vem lá adiante através de uma reclamação pequena, né, que sai lá da primeira instância e chega aqui nos mostrando que tem algo novo na sociedade, eu acho que o STF tem feito muito bem. Muito, muito. Cara, o STF é tão importante na sociedade que até o direito à sogra ele vem tutelando. Eu quero mandar um beijo para minha sogra e para o meu sogro que estão me assistindo aqui, que já me mandaram um oi aqui. Ela não mandou oi aqui, eu não pude ver que ela estava aqui, mas agora fui alertado que a minha sogra está aí também, quero mandar um beijo para ela. Mas é isso aí mesmo, eu estou de pleno acordo. Pleno acordo. A gente precisa evoluir como sociedade, e evoluir como sociedade é também pensar nos novos direitos, é pensar nas unidades de produção das coisas, é tutelar quem produz, é tutelar também quem ajuda a produzir, enfim, é levar a roda da história para frente. Exatamente. Deixa eu dar uma espiadinha aqui, parece. Não é. Achei que era uma pergunta que tinha vindo, mas não estou muito habituado aqui com as lives. A gente acaba fazendo os nossos encontros mensais por Zoom, e essa foi uma oportunidade aí da OAB de Santa Catarina que a gente fizesse uso aqui do perfil deles. Muito Então, legal. quem Aliás, quiser perguntar, já quero mandar deixa aí. um grande abraço, quero agradecer a OAB de Santa Catarina, o perfil das comissões. É uma alegria a gente poder estar aqui. Eu acho que a OAB tem prestado um serviço também muito significativo e vem prestando ao longo dos anos um serviço muito significativo para a sociedade. E nesse tempo de pandemia, então, a OAB, em todo o Brasil, tem organizado lives, tem viabilizado esses encontros por Zoom. Realmente é algo que a gente precisa destacar, porque é um óculos de encontro, né? É uma maneira de a gente poder conviver mais. Olha que legal, quero estudar direito, vocês só fazem eu gostar mais. Que coisa boa. Mitidiero Pô, a gente fica já também feliz. estimulou meu estudo de processo civil na faculdade também. Falei no Coisa boa. início. Mas é isso, é muito legal essa conversa em que a gente vê assim o direito da moda como. Deixa eu tentar pegar um gancho ali quando você diz, né, da tutela do direito, do abacaxi embaixo do braço. Se não me engano, a Maria Helena Diniz fala do comprar o picolé na feira, né? Você está fazendo É isso aí. contrato. E aí me vem essa coisa assim do direito da moda, né? A gente tem muita dificuldade com o profissional de moda, que ele acha que não. Ah, mas o direito autoral não precisa registro, aí não tem credibilidade. Minha obra não é puramente artística, ela é funcional também, ela é útil. Daí já não é a patente, porque não é estado puro da técnica, né? Como eu falei antes. Aí desenho industrial não tem credibilidade, porque não tem análise de mérito. Marca não protege o produto. E aí eles começam assim, inconsciente coletivo, né? O Zeitgeist, que é o espírito do tempo, permeia todo mundo. Aí, ao mesmo tempo que a Gucci inventou a Bomber Jacket, aquela que tem o punhozinho fechado e o resto é jaquetinha, né? Que agora qualquer marca tem. Ao mesmo tempo que eles inventaram, várias marcas inventaram. E aí é uma coincidência, é um produto por inspiração, é uma contrafação, é uma cópia. E isso me faz realmente enganchar no seu assunto quando a gente diz assim, enquanto está funcionando, é direito. E o direito está sendo executado. Mas e quando para de funcionar? Né? Quando eu sou copiado, quando meu produto é contrafeito, quando minha marca é violada, né? Como é que eu faço? E aí é quando o cliente chega para a gente. E às vezes ele não está interessado em proceder ao registro. E é aí que me interessa muito o processo civil, que é o mesmo cara que, quando alguém, como eu costumo usar de exemplo, né, quando alguém fica preso na porta do banco e vai entrar com uma ação contra o banco, é esse mesmo processo que vai vir salvar a tua marca. Porque se tu perderes o ativo intangível, tu perde tudo que você construiu em cima daquela marca, da reputação. E aí lá quando você preferiu a Apple do que a indústria da Apple, você não tem mais nada, porque você não registrou. Exato. E aí fica essa coisa, né? Como é que eu vou
tutelar esse direito agora. Ele existe, ele tem a via administrativa, né? INPI, Biblioteca Nacional, Biblioteca de Engenharia e Arquitetura, enfim. E como é que eu vou tutelar isso? É pelo processo civil, né? É É pelo pelo processo processo civil. civil. E Mas é eu interessante, acho essa conexão muito legal. mas é interessante o que você disse, Alan, porque a gente precisa fazer duas coisas interessantes aqui, né? A primeira delas é que, assim como em outros ramos do direito, em processo civil isso é assim em alguns temas, como, por exemplo, o papel das Cortes Supremas, precedentes. O primeiro problema que nós temos aqui é um problema cultural a ser enfrentado, né? A gente precisa criar um caldo de cultura em que as pessoas percebam o quanto é importante reconhecer algo como patenteável, né? Buscar uma assessoria jurídica, buscar consultar advogados, advogadas, para conseguirem uma proteção efetiva, né, antes da existência de qualquer tipo de litígio. E essa cultura Exato. é uma mudança, essa cultura é uma cultura importante e que impõe uma mudança muito significativa, porque, de um modo geral, nós somos acostumados a imaginar que eu só procuro um advogado quando um dano ou quando um ato ilícito já aconteceu. Aí é que depois que eu tranquei Cultura ela na roleta da brasileira de porta, litígio forense, né? Puro. exatamente. Brasileiro. E Meus amigos, e eu tenho amigos aqui que estão assistindo, inclusive, obrigado. Aproveitar para agradecer meu pai ali, ó, que disse que a família também tá vendo, tá, que a live tá excelente. Mas eu ia dizer os meus amigos, esse aqui é meu advogado. Quando eu tiver um problema, eu vou chamar ele. Eu penso, poxa, e eu aqui perdendo de ganhar dinheiro com a tua assessoria preventiva. Mas é essa cultura do litígio brasileiro, de fato, né? A gente não vê empresa. Eu trabalho com empresa, né? Em que pese eu trabalho, direcione para o direito da moda, a grande verdade é que meu ofício é com direito empresarial. E aí o é, processo civil vem como instrumento. Mas não, mas aí é, é preventivo, antes de mais nada, né? Resolver o problema da empresa quando ele cai no teu colo. Você tem uma assessoria, você já trabalha com aquela empresa um tempo, quando ela tem o problema, já é ruim até para o advogado também. é isso aí. É isso aí. Mas eu acho que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir mudar essa visão de mundo, a gente vai conseguir mudar esse tipo de atitude diante do direito, né, que é buscar o direito antes de acontecer um problema, e conseguir refinar também os nossos instrumentos para a tutela do direito, né, se acostumando cada vez mais com tutela específica em tutela das tutelas reparatórias ou ressarcitórias. E claro, se tudo der errado, vamos ressarcir em dinheiro, mas o que realmente vale aqui nesse plano é conseguir tutelar de maneira específica aquilo para evitar que um ato ilícito ocorra. Aquilo que se quer que não ocorra, né? Direito negativo. Exatamente. Mas é isso, vamos já indo de 1 hora, nem parece, estou aqui com o relógio justamente porque supus que íamos ter uma boa conversa. Acho que o Instagram derruba, né, em 1 hora. Não sei se isso O Instagram mudou. nos derruba em Confesso uma que não tô. hora e eu estou à disposição aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, né? Ó, Deixa eu dar uma corrida aqui que tem bastante comentário e o meu, por alguma razão, o meu aqui parou de. Ó, Hugo, quem dera uma assessoria mensal com todos os clientes. Facilitaria, né? Eu sempre digo, eu podia ter lido esse contrato antes de tu me aparecer com essa bucha. Ó, não derruba mais, Gabi. Obrigado. Não sabia. Achei que derrubava em 1 hora. é Nesse verdade. ponto de Mas tem muitos publicidade, casos criatividade devem interessantes. ser aliadas às normas, então procurem um advogado antes de publicizar. O doutor Daniel falava no início da questão da internet, que era, tinha alguma coisa ali, foi falado sobre a internet, e a gente está fazendo, né, essas aulas, esses encontros via internet, e daí enquanto isso já me ocorria, moda, né, o modo como se está usando, e aí quanto direito na internet, né, direito do influenciador, violação de direito de imagem, parceria, public post, divulgação, o revenge porn, né, divulgação de coisas sobre você que você não queria, e daí já vem a LGPD, né, Legislação Geral de Proteção de Dados, dados vazados constantemente para tentar te vender alguma coisa ou para te prejudicar. E aí o direito digital, que parece algo novo, mas eu vejo que
que direito que não vai ser digital em algum momento? Vai ser direito civil digital, direito penal digital, direito empresarial digital, né? E tudo vai ser digital. E aí a gente volta lá para o estudo de tendências na inovação, na tecnologia, e no fim a gente de novo está na moda, né? E aí Verdade. volta para a moda como grande, a moda como uma persona carente de processo, porque ela vai precisar em algum momento tutelar através do processo. Então toda essa comunicação para mim é um assunto muito interessante. Muito legal mesmo. Pô, nosso colega, o Pablo, disse, olha, o senhor acha que o Poder Judiciário ainda é refratário à tutela preventiva? Eu acho que é uma pergunta super legal, vou me permitir provocar aqui ela, discutir também sobre isso. Eu acho que, assim, a nossa primeira grande batalha, Pablo, foi conseguir distinguir tutela cautelar, né, de tutela satisfativa ou tutela antecipada. Essas duas grandes zonas, né? E particularmente tratar hoje a técnica antecipatória. Então, quando a gente começou a viabilizar a tutela satisfativa dos direitos de forma antecipada, de maneira sumária, isso aconteceu especialmente com o artigo 273 do Código de 73 e 461, parágrafo 3º do Código de 73, a gente deu um enorme prazo para conseguir viabilizar a tutela preventiva. E, de fato, a partir daquele momento, a gente conseguiu levar adiante já uma mudança na cultura legal, né? A gente já tinha instrumentos legais para viabilizar a tutela preventiva e para viabilizar tutela inibitória. A minha referência específica, Pablo, dizia respeito, muitas vezes, ao fato de que, na prática, o que acaba acontecendo é que, para a prestação da tutela inibitória, muitas vezes se exige a alegação de fato danoso, dolo ou culpa, que são elementos estranhos ao ato ilícito, né? E, portanto, estranhos aos requisitos necessários para a concessão da tutela inibitória. Às vezes isso ocorre, né? Eu às vezes acompanho isso na jurisprudência das cortes de justiça, às vezes aparece isso também em alguns setores no Superior Tribunal de Justiça, mas na minha avaliação, a gente já conseguiu evoluir muito, né? O primeiro grande estudo sobre isso é de 98, né, é o do Marinoni, tutela inibitória, tem muitas reedições, agora o Código de 2015 deixa expresso isso, algo que não estava tão claro no 461 do Código 73, e me parece que esse é o grande coração, Pablo, para a gente conseguir prestar tutela à propriedade intelectual. Não sei o que tu acha, Alan, mas me parece que é isso aí. Não, eu concordo nesse ponto. Eu fico aqui para aprender. Mas concordo. Tenho andado por esse caminho no sentido de buscar estudar essa tutela favorável ao que se quer, né? Acho que dá para colocar assim, essa tutela de busca ainda que processual por aquilo que se quer que não aconteça ou que se quer que aconteça de tal forma, né? E aqui Acho que é isso aí. respondendo só rapidamente, Indira, tudo bem, Indira? Obrigado pela presença. A Gabriela perguntou sobre memes, né? Se eles vão ser direito autoral ou direito de imagem. Aqui é super rápida a resposta. Direito autoral enquanto entendidos como obra, né? Se no meme uma foto tiver uma pessoa, aí você está trabalhando com os direitos da imagem dessa pessoa. Ou seja, pode acumular os dois problemas, vamos dizer assim, os dois direitos, numa mesma situação, né? E a gente está aí super em alta no direito da moda agora com os NFTs, né? Os Non-Fungible Tokens, ou seja, tokens não fungíveis, não substituíveis. Já estamos falando de blockchain, de internet das coisas, de futuro próximo acontecendo, que agora estão vendendo tweet, estão vendendo meme, estão vendendo, né, por valores exorbitantes em criptomoeda. E a gente volta para a moda, porque olha só como as pessoas estão consumindo as coisas dentro da moda. E aí passa-se a se considerar um tweet uma obra de arte, né? Então, os memes uma obra de arte. E aí, de novo, a gente se pergunta quanto é preciso esse profissional da moda e quanto é preciso esse profissional do processo civil. Em especial, quanto é preciso um profissional da moda que entenda de processo civil, que entenda de direito empresarial.
Vi aqui alguém pediu quem é que entende de marca para me ajudar, porque eu acho que a minha marca está com problema. Eu vi que alguém perguntou aí. São esses advogados. O advogado do processo civil, o advogado do direito empresarial, o advogado da propriedade intelectual e, eventualmente, a depender da situação, o mais especializado no direito da moda, desde que... Eu sempre gosto de deixar isso claro, não é puxar sardinha, né? Não é que o advogado da moda vai ser melhor. Ele vai ser melhor se ele conhecer a atividade do cliente, mas se ele conhecer, antes de mais nada, todo o direito. Eu sempre brinco, fazendo um paralelo com a minha prova da OAB. Na época eu fiz em direito tributário e me disseram assim, só 7 peças. E eu fui para fazer 7 peças, mas eram todas as peças do direito civil mais 7 peças de tributário. Então o direito da moda não é diferente, né? É tudo que você deveria saber sobre essa matéria para se tornar um bom profissional. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo que tem outros profissionais de direito da moda aqui. O que eu preciso saber? Eu preciso saber de direito. Depois eu vou saber de moda. Né? E daí porque a gente também está aqui ouvindo o professor Daniel Mitidiero, o doutor Daniel Mitidiero, né? Que ele é Eu concordo obviamente, integralmente. um exímio professor de direito processual civil. Imagina, mas eu concordo integralmente, Alan. Dá um boa noite para a Indira, que está aí, para o Lourenço, agradecer. Não, de fato, eu acho que a gente tem que ter uma formação geral, aprender a raciocinar como um advogado, raciocinar como uma advogada, dominar as categorias básicas do direito, né? E aí, a partir daí, procurar especializar um pouco mais a nossa atuação. Sem perder de vista que, muitas vezes, a atividade que a gente vai se desenvolver, a atividade que a gente vai se colocar para estudar, vai exigir um diálogo muito significativo, uma intersecção muito grande entre diferentes ramos. E eu acho que a moda é a que mais prova, né, a necessidade da gente ter essas diferentes áreas conectadas para conseguir trabalhar. Exatamente. O Sérgio Corazza aí, um grande abraço, Sérgio. O Lourenço fez um grande tributo aqui, maior processualista do Brasil, Daniel Mitidiero, o cara mais completo em direito público. Legal. Imagina, o pessoal tá exagerando. Mas é isso aí, eu quero agradecer muito mesmo o espaço, a gente poder conversar, dizer que é um prazer estar em Santa Catarina, embora esteja em Porto Alegre, é um prazer estar contigo aqui conversando, embora tu estejas aí em Balneário e esteja em Porto Alegre, é um prazer estar com todo mundo aqui, enfim, adorei a gente poder conversar e espero que a gente possa ter outras oportunidades para continuar esse papo. Digo mesmo, quem agradece aqui sou eu, somos nós, né, aqui em nome da OAB, Direito da Indústria da Moda de Balneário Camboriú, em nome da OAB Santa Catarina, em nome da OAB Direito da Propriedade Intelectual, Inovação e Combate à Pirataria. E em meu nome, que aceitaste o meu convite pessoal, né, é realmente uma grande satisfação na minha carreira, posso dizer assim, estar com um professor, doutor, doutrinador do teu calibre. E então fico grato pessoalmente, de fato, por estarmos tendo essa oportunidade. E confesso não ter terminado o livro ainda. Para quem entrou, depois debatíamos, né, sobre esse livro que me fez a pensar como a vida cotidiana, a moda, que eu tenho esse olhar de moda, mas se podem ter outros despertares, né, em relação ao processo civil, e trouxe até esse encontro. Vou deixar essa live salva, vou recomendar, porque eu gostei dela. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de estar contigo e te ouvir, Daniel. Muito obrigado. Imagina, prazer todo meu. Vamos adiante. Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqui, então, que se fizeram presentes. Gostaria de agradecer, vi que amigos, familiares, colegas e outros profissionais. É Mondrian. É o Mondrian mesmo. Cores primárias, tratando do essencial, linhas, exatamente isso. Um grande prazer, galera. Foi um grande prazer mesmo, Alan. Tudo de bom e vamos adiante. Valeu. Obrigado a todos que estiveram presentes. Um abraço, doutor. E até mais. Nos vemos nas páginas. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.